doplerianos, ontem, dia dos namorados, no meu caso, hoje, meu marido escutando live aí do Jorge Marrone, bêbado, na sala, e eu aqui gravando uma aula, porque afinal de contas, isso é o realismo, é a escola literária que a gente estuda hoje. Eu imagino que vocês devem estar com uma leve ressaca, se bem que não, né, professora? Fica tranquila, candidata à medicina não transa faz 18 meses, desde que se propôs, desde o segundo ano do ensino médio que se propôs a prestar medicina. Tô brincando, pelo amor de Deus, tá? Mas eu quero começar a nossa aula relembrando, como sempre, qual é o conteúdo de hoje. Nós estamos falando de realismo, semana passada já começamos e a gente segue essa caminhada aí por um longo tempo. E é assim então que eu espero te convidar a acompanhar comigo qual é o roteiro da nossa aula de hoje. Vamos lá? Começamos por aqui, pessoal. Sabemos que estamos no realismo e na aula passada a gente falou do realismo em Portugal. Relembrando aqui, até pelo conteúdo de vocês, falamos sobre aquelas correntes filosóficas como o positivismo, o determinismo. Falamos do Gustave Flaubert, que é um nome super relevante da França, e aí tem como uma referência uma das obras mais importantes aí da literatura francesa, que é Madame Bovary. E ele vai servir pra gente como uma inspiração, para entendermos que aqui em Portugal também teremos autores e obras associadas a esse tipo de literatura. Nós estudamos o Eça de Queiroz. Gente, tá meio foda, porque eu vou ficar até em silêncio pra ver se dá pra vocês ouvirem. Meu marido ouvindo pela, sei lá, 10ª vez a live do Bruno Marrone. E eu não tô brincando, tá, gente? Mas acreditem que, embora o gosto musical seja duvidoso, o sexo é bom. Tô brincando, mas vamos concentrar porque nos interessa aqui. Além do Gustave Flaubert, que obviamente a gente não entra a fundo porque é um autor francês e a gente só se interessa por literatura brasileira e portuguesa, que é o que aparece no vestibular para vocês. A gente na aula passada falou sobre esse realismo, né? Entendeu a diferença entre essa vertente que é o naturalismo, entendemos em comparação à escola literária passada, que era o romantismo, e aí seguimos então conhecendo um pouquinho do contexto histórico. Vimos o que era a questão Coimbra e estudamos o Eça de Queiroz. Falamos dos principais, tá? O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias, que não tá aparecendo aqui pra vocês, mas de fato também faz parte dessa tríade. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a Cidade e as Serras e também sobre um autor importante, uma obra importante que é Relíquia. Mas o foco da nossa aula de hoje é realismo Brasil a princípio. Nós vamos ter um longo tempo aí de caminhada, afinal de contas estamos falando desse pequeno autor, né, Machado de Assis. Mas a gente começa a estudar o realismo aqui no Brasil na aula 24 e a gente vai hoje falar de uma obra super importante para esse momento, que está na aula 25, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bem provavelmente todo mundo conhece essa obra, mas nós vamos perceber como isso pode aparecer nos vestibulares, ok? Então, basicamente é isso. Hoje a gente finaliza a aula 23, mas o foco é a aula 24 e 25. Vamos lá? Muito bem, pessoal, partimos aí de onde nós paramos no nosso último encontro, ainda falando sobre realismo e ainda falando sobre o Eça de Queiroz. Na aula passada, nós vimos uma tríade do Eça de Queiroz que vai criticar aí 3 pilares que para ele são pilares importantíssimos da sociedade portuguesa e que estão corrompidos. A burguesia, representada pela obra o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, que vai criticar aí, então esse pilar que ele também entende como importante, que é o clero, a igreja, e a obra Os Maias, que vai representar aí uma crítica a esse último pilar que é a aristocracia. Nós ainda estamos falando do Eça de Queiroz, só que essas obras que nós veremos hoje não tem mais a ver com essa tríade. Então a gente não vai ver tão claramente aquele realismo, aquele naturalismo integrados, quando a gente via, por exemplo, em cenas como do Crime do Padre Amaro, aquela cena da Ave Maria, ou quando a gente via cenas de Os Maias e o incesto. Então isso é um pouco mais ameno, absolutamente psicológico, absolutamente com aquela visão típica do realismo de fotografia das palavras, mas ele já é um pouco mais ameno no sentido do conteúdo mesmo, do teor do texto, ok? Nós vamos começar então com a Relíquia. Pessoal, a Relíquia do Eça de Queiroz vai contar um traço muito importante, na verdade assim, um paralelo. De um lado nós temos a Dona Patrocínio, ou a tia Titi, ou a tia Patrocínio, que é o perfil daquela aristocrata, né, daquela burguesa,
com muito dinheiro, mas com uma vida absolutamente religiosa. Então ela é devota, a casa dela é sempre frequentada por pessoas do clero, seja padres, seja presbíteros, sejam coroinhas, enfim, sempre ela está muito envolta, inclusive paparicada, porque ela de certa maneira financia muito a igreja, ela também recebe esse paparico aí dos padres, mas ela tem esse olhar absolutamente celeste, se a gente pudesse dizer assim. De outro lado, nós temos o narrador da nossa história, que é o Teodorico Raposo, que já não tem mais nada do que a gente enxerga na titia, ele já tem valores muito mais mundanos. Ele acaba perdendo o pai, vai morar com a tia, e aí a única coisa que a tia quer em troca de tudo isso é que ele seja uma pessoa devota. E a gente percebe que o tempo todo meio que passa a tia pra trás. Então ele chega tarde, mas ele fala que ele estava rezando. Tem uma cena super decisiva pro romance, que é uma cena em que ele pede pra tia financiar uma viagem dele a Paris. E aí a tia fala, imagina, Paris é uma terra mundana, né? Ainda mais nesse contexto que nós estamos agora, de maneira nenhuma ela vai te corromper. E aí ele percebe que o problema foi só a cidade, então ele arma, juntamente aí com outro amigo dele, uma outra viagem já para Jerusalém. Ele pensa, bom, para Paris ela não me deixou, mas para Jerusalém tem todo um cunho religioso, talvez ela financie essa viagem. E é o que acontece. E aí a história que ele conta desde o começo, ele conta um pouco da infância, um pouco da juventude, mas vai ter um foco central nessa viagem aí a Jerusalém. A gente percebe que não tem nada de religiosa nessa viagem. Por exemplo, ele se relaciona com uma personagem importante também, que é a Miss Mary, e essa Miss Mary dá pra ele uma camisola de despedida. Quando ele tem que continuar a trip dele aí, ela deixa essa camisola, que seria pra gente hoje quase como uma calcinha fio dental, assim, o peso daquela camisola. E essa camisola é embalada pra presente e ela ainda deixa as iniciais dela, né, MM, para que ele guarde aquela camisola como símbolo do que eles viveram aí nesse período. Muito bem, a única coisa que a tia pede pro Teodorico Raposo, ele pode gastar, ele pode viajar, mas ela só pede que ele traga para ela uma relíquia, um souvenir, um presente. Sabe aquela coisa? Tua mãe financia tua viagem escolar, daí você tá lá no último dia, você fala, puta que pariu, eu não comprei nada pra minha mãe. Aí você vai lá no meio do aeroporto e compra o que tiver ali, mais ou menos o que aconteceu com o Teodorico. Ele já tá meio preocupado ali, quase em época de voltar aí dessa viagem dele, que ele fez as principais loucuras que ele conseguia nessa viagem mundana e nada santa. E aí ele vê uma árvore e ele pensa, perfeito, eu vou cortar aqui uns galhos dessa árvore e dizer que foi dessa árvore que saiu aí a coroa de Cristo, né? Que ele carregou quando foi crucificado. E pronto, minha tia vai adorar essa história. Embala também essa cruz. E quando ele tá voltando, ele pensa, eu não posso levar a camisola da Miss Mary pra casa. Então ele dá um dos pacotes que ele tem para um pedinte, para um mendigo mesmo na rua. Bom, quando a tia organiza um evento para recebê-lo, todo mundo lá na casa, especialmente aí esse núcleo religioso, ele começa dando os presentes, os souvenirs que ele trouxe, e aí no momento épico ele decide dar um pacote para a tia. Agora quando a tia abre o pacote, o que tinha aí? Claro, ele não tinha dado a camisola para o pedinte, ele deu a cruz, né? A cruz não, a coroa para o pedinte. Ele trouxe para a tia de presente essa camisola de seda com essas iniciais, que representaria mais uma vez a parte, mas uma camisola dava para passar, não, mas era uma camisola sensual. É a mesma coisa que ele tivesse dado uma calcinha fio dental para uma tia beata. E a tia, vendo aquela cena na frente de todo mundo, entende que ela acabou financiando uma viagem, que foi uma viagem absolutamente mundana. E óbvio, ela vai tirá-lo aí do testamento, ele vai acabar saindo da casa da tia, ele não é mais o herdeiro dela. Tempo depois, a tia inclusive morre, não deixa uma herança, todo aquele dinheiro que ela tinha vai para a igreja. E aí ele acaba sobrevivendo por um certo tempo vendendo esses souvenirs, esses presentes. E isso também não dá certo por muito tempo, porque vejam vocês, ele percebe que as pessoas têm um cunho religioso muito importante. Então ele fala, olha, eu vou vender um pedacinho da cruz de Cristo. Eu vou vender a ferradura do jumentinho que carregou Jesus. Só que aí ele vende, sei lá, em vez de vender 4 ferraduras, ele vende, sei lá, 30 ferraduras. E daí as pessoas começam a questionar, mas não é a ferradura do jumentinho quando carregou Jesus?
E por que que eu tenho, João tem, Maria tem, e assim quantas pessoas têm? E aí isso acaba não dando certo por muito tempo. Mas o desfecho desse livro aí, em primeira pessoa, é que ele morre de raiva de ele, uma pessoa tão esperta, não ter conseguido pensar imediatamente em uma desculpa. Que era fácil. Ele poderia ter dito que aquele MM era de Maria Madalena, Santa Maria Madalena. E aí pronto, ele teria resolvido os problemas dele, ficado com a herança da tia. E ele vai viver aí, ele acaba se casando, tendo uma vida normal, uma vida bem mediana, mas sempre voltar nesse assunto. Como eu fui burro de ao receber, ao dar à minha tia essa relíquia, né, esse presente, eu não tive a sacada de dizer que esse MM não era de uma prostituta, não era de uma mulher mundana, e sim era de Maria Madalena. E assim termina a história, a gente percebe esses traços realistas, né? Não tem aquele romance, não tem aquela idealização, os nossos personagens não são heróis, muito pelo contrário, eles são anti-heróis, são personagens muito naturais e a gente consegue aí conhecer um pouquinho aí de A Relíquia, muito bem? A gente já segue na sequência conhecendo a próxima obra que também faz parte desse realismo português e que eu comentei pra vocês na aula passada, mas a gente não viu a fundo, sim? Acho que eu nem vou colocar aqui o data show, o projetor. Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante de texto de A Relíquia pra vocês. Um segundinho. Não, eu trouxe um texto, mas eu já vou ler junto que a gente já termina as duas histórias e lemos os dois próximos. A última obra do Eça de Queiroz que eu quero conversar com vocês é sobre a cidade e as serras. Mais uma vez a gente tem dois polos aqui. Não mais o mundano, né, e o celeste, mas agora dividido entre o que é urbano, entre o que é tecnológico, entre o que é inovador e aquele mundo mais campestre, mais ligado às serras, mais ligado ao rural, na figura aí dessa obra, A Cidade e as Serras. Muitas pessoas me questionam, ai, Kátia, mas tem tanta obra melhor do Eça de Queiroz, por que ele foi escolhido para ser lista, tanto tempo e etc. Talvez você consiga me responder isso no final de entender essa história. Muito bem, a gente tem aqui um representante de As Cidades e um representante das Serras. O Jacinto, que é um cara rico, que vive ali na Champs-Élysées, num prédio não, né, num duplex, que vive uma vida cercada de luxo, de tecnologia para daquela época, representa aí as cidades. Ele que mora em Paris, mas que tem toda a família dele, uma família portuguesa. De outro lado, a gente tem o Zé Fernandes, que é um cara muito mais ligado aos valores tradicionais, muito mais ligado ao que é rural, muito mais ligado a Portugal e, portanto, referente aí ao que seria as serras. Eles são amigos, inclusive são amigos de infância, mas como o Jacinto foi viver uma vida muito diferente em Paris, eles acabam se distanciando. A história começa porque o Zé Fernandes vai passar um tempo para visitar o Jacinto e nesse tempo que ele está lá, ele começa a observar como o Jacinto tem vivido. E aí ele percebe que todo aquele dinheiro que o Jacinto tem não traz felicidade para ele, muito pelo contrário. Ele é um cara triste, é um cara que vive lendo termos e obras e filósofos que o deixam cada vez mais deprimidos. Toda aquela tecnologia que ele é cercado, ao invés de ser positiva, muitas vezes o deixa mais rebaixado. Vou dar alguns exemplos aqui do próprio enredo. Por exemplo, a casa dele tem um elevador para comida. Então imagine só, não é um elevador normal, ainda é um elevador para comida. E aí um dia eles fazem um jantar muito sofisticado para receber as pessoas importantes de Paris. E aí um cara com uma patente lá importante dá um peixe pro Jacinto. E quando ele recebe esse peixe, ele coloca o peixe no elevador para subir aí para a cozinha. Só que esse peixe emperra no elevador. E aí a festa toda fica com aquele cheiro insuportável de peixe. Então a gente percebe assim, as coisas tecnológicas que o Jacinto usa, ao invés de ajudá-lo, muitas vezes atrapalha a vida e o desenvolvimento deles. Vou dar outros exemplos. Mesma coisa acontece com a água encanada, quando ele está lá recebendo pessoas importantes, também essa água estoura e enche todo o apartamento dele, deixando um tumulto muito maior do que se ele não tivesse essa água encanada, que para a época era alguma coisa aí mais tecnológica. E ele é cercado, por exemplo, mais um exemplo para a gente traçar aí o perfil do Jacinto. Ele tem uma máquina, para vocês terem uma noção, que ela vai ficar psicografando, passando informações da guerra, mas ele vai fazer isso em alemão. E daí o Zé Fernandes pergunta, ô Jacinto, mas você sabe falar alemão?
E ele fala, não, mas eu acho que é importante eu estar sempre informado. Sabe aquela coisa, você compra o melhor celular ou a melhor televisão com 200 recursos e você nem vai usar aquilo tudo, mas parece que você precisa daqueles recursos a mais? É justamente essa crítica que a gente enxerga aí na figura do Jacinto. Outro detalhe importante que eu já vi em várias análises é porque o Zé Fernandes vive chamando o Jacinto de meu príncipe. E aí eu já vi inclusive algumas leituras que parecem assim, nossa, então já que o Zé Fernandes chama ele de meu príncipe, tem ali uma relação meio homossexual e etc. Eu não acredito nisso, não tô sendo preconceituosa, mas porque eu percebo no Zé Fernandes uma ironia, sabe? Tipo, quando a gente chama uma ameaça, você é uma burguesa, pelo amor de Deus, ou branco burguês, ou sou burguesinha, ou sou Mauricinho. Nossa, Mauricinho é muito anos 90, né, gente? Bem eu. Mas enfim, eu percebo que é muito mais irônico do tipo, meu príncipe, né? Ele é o cara, do que de fato alguma coisa de um afeto aí, alguma coisa relacionada mesmo a um sentimento amoroso. Enfim, o enredo continua quando os restos mortais da família do Jacinto, que está lá em Portugal, sofrem um problema, um aterro, e ele precisa sair de Paris e ir para uma cidadezinha que é Tormes para resolver esse dilema. Agora imagina, um cara que está acostumado com o universo de Paris ir para uma cidadezinha do interior de Portugal. Ele fica tão apavorado com isso, Jacinto, que ele só vai com uma condição. Se ele conseguir embalar todas as coisas tecnológicas que ele tem, telefone, rádio, etc., e mandar tudo isso antes. É o que ele faz. Ele antes de ir a Portugal, ele manda todas essas bugigangas tecnológicas. Só que quando ele chega em Tormes, o que ele descobre? Que a bagagem dele inteira, que foi montada com muita antecedência, extraviou. E ele está num lugar absolutamente diferente do que ele vivia. E aí a gente pensa, ele vai surtar. Sabe quando a gente ficou lá no mesmo dia sem o WhatsApp, Instagram, não, acho que era Facebook ainda na época. E a gente falou, meu Deus, a gente não consegue mais viver sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, sei lá. Foi essa pira imediata que ele teve, mas isso vai desencadear no Jacinto uma parte dele que ele não conhecia, que é muito mais proveitosa. E aí ele vai começar a olhar o entorno, observar esse entorno, fazer pelos outros coisas que ele não fazia. Ele começa a construir casa para as pessoas mais simples, ele começa a se relacionar, conversar, escutar histórias. E aí tudo isso faz com que a gente perceba que o Jacinto, que era aquele personagem cheio de riqueza, mas infeliz, se torna um personagem mais feliz, mesmo tendo menos. Conseguem perceber aí a crítica e por que esse livro ainda é tão atual? Porque a gente vive isso muito próximo, né? A gente também está cercado de uma tecnologia, obviamente, um século depois, muito mais desenvolta do que a gente via na figura do Jacinto, mas a gente também cria essa dependência tecnológica. Tá aí, gente, um super repertório para vocês usarem na redação, para usarem em história e para conhecerem também a obra. O desfecho é que o Jacinto acaba se casando com a prima, inclusive, do Zé Fernandes. Eles têm filhos e aí, assim, algumas coisas que o Jacinto tinha em Paris, ele acaba usando em Tormes aí ao longo da vida dele. Então, por exemplo, ele tem um telefone, ele deixa um telefone na casa dele e um telefone no médico, caso ele precise se comunicar, mas ele já não é mais cercado daquelas coisas que ele entende que hoje são só parafernálias e não são de fato importantes. Conseguem analisar então essa caminhada e essa mudança desse personagem que é o Jacinto? Percebem que a gente não tem mais aquele naturalismo, né? Aquela cobrança, aquele animalismo, aquela zoomorfia que a gente via nas outras obras do Eça de Queiroz. Mas a gente tem um retrato, uma crítica muito forte social que tradicionalmente representa então esse momento do realismo, ok? A gente termina realismo em Portugal com essas duas obras. Vamos ler um trechinho aqui antes de seguir para o realismo no Brasil. Pessoal, só voltando aqui então, ó, entendemos o que foi a questão Rembrandt, estudamos o crime do Padre Amaro, o primo Basílio, Cidade às Serras, a relíquia e os maias, muito bem? Ó um trechinho aqui da relíquia, ó, mas a minha bem-amada já sacudiu o papel, coberto das letras, olha o que estava escrito no recadinho, tá? Que ela traçara largas, impetuosas e francas como seu amor. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembranças do que muito gozamos.
Olha o que a Miss Mary tinha deixado aí de recado nessa camisola dela, né? Vou seguir sem os exercícios, a gente já vai ter uma pancada aí pra vocês essa semana. E a cidade de Acés, aí a figura ó, do meu amigo Jacinto, nasceu num palácio com 109 contos de renda em terras e de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival, né? Ou seja, ele já era um cara muito rico, né? E aí, ó, que esse apartamento, né, o lugar que ele morava, esse palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara, era em Paris, no Campos Elíseos, número 202. Ele sempre faz referência a esse Campos Elíseos, que é onde ele mora, né? Esse apartamento aí sofisticado da Champs-Élysées. Muito bem? Saímos daqui então, aqui um exercício que a gente faz depois e a gente segue para realismo em Portugal. Ou realismo no Brasil. Estamos prestes a conhecer um dos principais nomes, quiçá o principal nome da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Impossível você ter chegado até agora na sua vida sem conhecer nada, sem ter escutado esse nome. Talvez você não tenha visto a fundo alguma das obras, mas é um nome pra gente brasileiro com muito peso. E de fato é um personagem, né, um autor aí que faz parte da nossa literatura nacional. É claro que também é um personagem, né, um autor que carrega uma controvérsia muito grande na sua biografia e no seu histórico. Claro que isso em nada vai mudar o peso da obra dele para nossa literatura. Mas a gente tem duas questões importantes que sempre quando a gente fala do Machado de Assis, elas aparecem. Eu tinha um professor na faculdade que ele defendia a fio, assim, ao máximo, que a produção do Machado de Assis não foi feita por ele, e sim... Desculpa, gente, ainda bem que aqui não tem risco de corona, né? Mas ele defendia total, de novo, perdoa, ele defendia, meu professor, que as obras do Machado de Assis não eram dele, e sim da esposa dele, né? Claro que a gente sabe que na literatura a mulher poucas vezes teve espaço, mas quando a gente vê a produção do Machado, a gente percebe que antes dele ser casado, as obras são bem mais tênues. Depois que ele se casa, ele tem uma explosão de produções com Memórias Póstumas, com Dom Casmurro, com Quincas Borba. E depois que a esposa falece, ele volta a ter uma produção um pouco mais amena, digamos assim. Claro que eu ainda acho que mesmo que isso fosse comprovado, talvez a gente não tirasse o brilho e a cadeira literária que o Machado de Assis tem. Mas é um personagem controverso, uma vez que a gente tem também a questão da cor como destaque aqui, né? O Machado de Assis fazia as fotos dele, depois eu vou até mostrar alguma foto para vocês, sempre com um flash muito claro e com muito pó. Então, muitas vezes dá a sensação de que as produções, né, que esse autor, que é Machado de Assis, é branco, quando na verdade ele não é, ele é negro. Né? É claro que hoje a gente discute tanto essa questão do branqueamento aí, né? E eu defendo a ideia de que não existem tons e que negro é negro, independente de mais ou menos, né, melanina. Mas eu lembro muito bem de eu não lembro qual foi a faculdade, se não me engano foi alguma faculdade particular de São Paulo, mas não me lembro qual, se foi a PUC ou não. Mas enfim, eles fizeram uma campanha para que vários adesivos fossem impressos e qualquer pessoa que tivesse um livro do Machado de Assis em bibliotecas, em qualquer lugar, colassem um adesivo em cima da foto tirada naquela época do Machado de Assis, para que o Machado de Assis tivesse essa representatividade negra mesmo, que na própria figura dele não era defendida, né? Enfim, como a gente sabe, a biografia pouco conta se ele é negro, se ele é branco, se ele é gay, se ele não é, não importa isso para a literatura, o que fica é sempre a produção. E falando dessa produção aí, a gente navega numa infinidade de pesos e pessoas e obras importantes dentro da figura do Machado. Quero começar com vocês falando sobre algumas características típicas do Machado de Assis, para que depois a gente consiga enxergar isso nas produções. Então, sejam nos contos, onde ele tem um peso importante, ou nos romances, onde a gente tem aí um nome muito mais forte, algumas características são comuns, são autênticas da figura do Machado. E eu quero destacar para vocês aqui a primeira delas, não sei se você gosta de um esquema, mas podem colocar aí como realismo no Brasil, depois Machado de Assis, características machadianas. Quero apontar a primeira coisa, a metalinguagem. Metalinguagem é uma figura de linguagem de registrar a própria linguagem com que se escreve. Então imaginem vocês, por exemplo, que o dicionário é um livro metalinguístico, porque ele é um livro de palavras falando de palavras.
Imaginem vocês que, sei lá, video show, lembra? Acho que nem existe mais video show, né? Mas video show era um programa metalinguístico, porque ele era um programa de televisão falando sobre televisão. E a obra do Machado de Assis vai ter muita metalinguagem, uma vez com que ele está escrevendo, e ele fala sobre o próprio ato de escrever. Primeiro eu vou apontar as características, depois eu vou ler com vocês algum trecho aí, para que vocês percebam isso, sim? Então, além da metalinguagem, quero apontar o diálogo com o leitor, uma típica característica machadiana. Ele claramente fala com a gente, ó, leitor, você não tá querendo ler essa parte? Pula para outra, você tá cansado? Vai dormir um pouquinho, depois você volta para ler. Então, ele conversa com a gente ao longo das narrativas, sim? Isso é o diálogo com o leitor. Outro apontamento importante ainda é a digressão. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas digressão, gente, desculpa que eu tô meio alérgica, viu? Mas a digressão são esses flashbacks que ele faz, essas voltas. Então ele começa a história com a morte, por exemplo, Memórias Póstumas. É um defunto contando a história, depois ele volta à infância, depois à juventude. Então todas essas indas e vindas, a gente tem um nome aí típico que é essa digressão. Esse flashback a gente também enxerga muitas vezes na produção do Machado de Assis. E acho que não menos importante, talvez o mais latente na produção dele, a ironia. É super comum que a gente enxergue esse recurso de dizer alguma coisa querendo justamente fazer com que você, leitor, pense outra. Então, assim, eu já li Memórias Póstumas sei lá quantas vezes, e todas as vezes que eu leio, alguma entrelinha eu paro e penso, eu não tinha percebido que ele estava apontando sobre aquela cena para mostrar uma outra coisa. Muito bem? Pensando nisso, vamos analisar esse conto comigo? Vou escolher um qualquer, seja cartomante, seja um apólogo, enfim, para que a gente consiga enxergar essas características antes de irmos para a obra de hoje, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pessoal, eu sei que a quarentena de ninguém é tranquila, ainda mais se tratando de vestibulandos de medicina. Mas uma sugestão minha sincera e de coração cheio é que vocês aproveitem esse tempo para lerem alguns contos do Machado. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês do Apólogo para mostrar essas características que nós acabamos de discutir, mas em prática. Não sei se vocês já leram esse conto, né? Esse Apólogo, não sei, aliás, se todo mundo lembra que Apólogo é um texto narrativo, assim como uma fábula, assim como uma parábola, mas o Apólogo, diferente das fábulas que vão ter personagens animais da parábola que vão ter personagens humanos, aqui no Apólogo nós vamos ter os personagens objetivados, né? Então eles são objetos. Por exemplo, a gente tem aqui uma agulha e uma linha conversando, e é a cena que parece super simples, nossa, historinha de criança. A gente enxerga uma riqueza muito grande dentro dessa obra. Vou começar aqui com vocês, tá? Era uma vez uma agulha que disse para um novelo de linha: por que estás com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça? O que importa o meu ar? Cada um tem um ar que Deus lhe deu, importa-se com a sua vida e deixa dos outros. Tá vendo que tá rolando uma treta, certo? Por conta do tempo mesmo, eu vou passando alguns trechos, mas elas continuam brigando pra ver quem é melhor, sim? Aí, olha, começa, tá? É boa. Uma fala, né? Toda orgulhosa. Mas você é orgulhosa? De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque coso e costuro. Então os vestidos e enfeites da nossa ama, quem os cose senão eu? Você? Essa agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano e nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço a outro, dou feição aos babados? Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando você que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador? Não digo isso, mas é verdade que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai mostrando o caminho, vai fazendo um trabalho obscuro e ínfimo, e eu que prendo, ligo, ajunto. Então tá rolando essa treta, certo? Olha só, estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se eu disse que isso se passava na casa de uma baronesa. Tá vendo uma daquelas características que eu disse pra vocês do diálogo com o leitor? Eu não sei se eu falei pra vocês já que isso se passava, então isso aproxima o leitor. Isso é o diálogo, tá?
Então, ó, não sei se eu disse que isso se passava na casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou a agulha, pegou na linha e entrou a coser. E aí essa costureira vai trabalhar o tempo todo. Olha esse trecho, tá? E as duas iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor mais poética. Tá vendo outro recurso que eu mostrei lá pra vocês? Galgos como... não, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor mais poética. Ele tá falando sobre o próprio ato de escrever. Isso é metalinguagem, tudo bem? Para resumir, elas continuam aí, buraco aberto, pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. Então, elas pararam de discutir até que chegou alguma coisa, vejam só. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte, continuou ainda no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile, a baronesa vestiu-se, a costureira que ajudou a vestir levava uma agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava um lado, o outro, arregaçava daqui e ali, alisando, abotoando, acochetando, a linha, pro mofar da agulha, perguntou-lhe: olha o que a linha vai falar agora pra agulha. Ih, não coloquei. Deixa eu aproveitar para pegar aqui na internet, porque é um conto super famoso, né? Mas vejam só, tá? O desfecho... Oh, meu Deus, que pólogo. Apólogo. Isso. O vestido ficou pronto e aí a baronesa vestiu, a costureira estava ajudando e aí na hora que a baronesa estava prontinha, a linha perguntou, olha só, pro mofar da agulha, viu? Ora, diga-me, tá aqui, ó. Ora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta pra caixinha da costureira antes de ir pro balaio das mucamas? Vamos lá, diga. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande, não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola, cansa-se de abrir caminho para ela, e ela que vai gozar a vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também tenho eu servido de muita linha ordinária. Gente, parece uma história muito simples. Uma agulha conversando com uma linha. E aí a gente tem uma questão da Unesp já faz um tempo que falava o seguinte: dentro do próprio conto há a figura de uma linha e uma agulha retratada em outras personagens. Quem são essas outras personagens que são retratadas dentro do próprio conto como a linha e como a agulha, gente? A baronesa e a costureira. A costureira é a agulha que trabalha. Para quem gosta da vida, a baronesa que vai para os bailes. Percebem isso? Além de identificar aí a ironia, como eu mostrei para vocês, acho que faltou a digressão nesse conto, né? Mas no Machado de Assis a gente vai ver em Memórias, fiquem despreocupados. Despreocupados e despreocupadas, né? Mas dá para sacar aqui 3 das 4 características que eu disse como muito pontuais: metalinguagem, diálogo com o leitor e a ironia. Sim? Vejam que o professor também tem essa figura. O professor abre caminho para que os outros aproveitem da vida, né? E aí o alfinete falou: eu não. Onde me espetam, eu fico, eu não abro caminho para ninguém. Então, Machado de Assis, gente, é puramente isso. A gente olha uma coisa que parece simples, uma linha e uma agulha conversando, e a gente vai ver uma riqueza muito grande na produção dele, tá? Deixo para vocês como sugestão aqui, ó, A Cartomante, curto e maravilhoso, O Alienista, uma obra que vale demais. Uns Braços também, é muito lindo, embora um pouco irônico e talvez até triste. E deixo também como essa referência Pai contra Mãe, curtos, tá? Para que a gente consiga entender. E agora a gente fecha com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pra gente encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos conversar a respeito de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeiro, acho difícil que vocês não tenham ouvido falar sobre essa história, com certeza é um marco da nossa literatura.
E é importante destacar que no Brasil, até já falei isso com vocês, o realismo ele é dividido. Machado de Assis representa o realismo psicológico mesmo, analítico, enquanto Aloysio de Azevedo vai representar essa vertente do realismo que é o naturalismo. Então aqui em Brás Cubas nós temos o início, o marco inicial mesmo, né? É com Memórias Póstumas de Brás Cubas que Machado de Assis inaugura o realismo no Brasil. E eu quero trazer à memória de vocês qual era a escola literária antes, que era o romantismo. Lembram aquelas textos contados no rodapé do jornal? Pois então, acreditem, Memórias Póstumas de Brás Cubas também é um romance folhetinesco. Então imaginem vocês que assim como as mulheres liam A Moreninha, assim como as mulheres liam Dama das Camélias, as mulheres compraram um jornal esperando aquela mesma história quando elas leram Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas vejam que a primeira parte dessa obra tem uma dedicatória. E olhem a dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças estas memórias póstumas. Então, a mulher está acostumada com aquele tipo de texto, tá? Iracema, Senhora, o Guarani, o Birajara, Tio, tudo aquilo que a gente já conheceu. E aí ela se depara com um texto que diz que ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças essas memórias póstumas. Ou seja, ele está dedicando esse livro a um verme, não é nem a pessoa, tá? Mas é o verme que roeu a carne desse cadáver. E aí a gente já percebe uma mudança, uma digressão absurda, porque estamos dizendo, nesse primeiro capítulo mesmo, intitulado Óbito do Autor, que o autor desse livro, ou seja, quem vai nos narrar essa história, é na verdade um defunto. E aí eu já começo com a primeira discussão para vocês. Ele diz, deixa eu ver se tá nessa parte aqui, ó, esse trecho que ele fala assim: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Já vi várias vezes perguntas a respeito disso. Por que ele não é um autor defunto e sim um defunto autor? Porque se ele fosse um autor defunto, era alguém que em vida escrevia e morreu. Mas não é o caso dele. Ele nunca escreveu em vida. Ele se tornou um defunto, não tinha o que fazer lá do outro lado, e aí ele se propõe a escrever. Vamos começar então justamente como o próprio livro começa, que já é uma parte bem curiosa, e ele mesmo fala, ó: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isso é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Tá vendo ele conversando com a gente o tempo todo e sendo metalinguístico, falando de como ele faria o texto? E aí ele fala: suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar um diferente método. Por quê? Duas coisas. A primeira, aquilo que a gente já discutiu, ele é um defunto autor. E a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. E aí ele começa: dito isso, expirei às 2 da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catubi. E aí ele vai contar aí a história dele, né, morto aí com 64 anos, solteiro, sem muitas coisas, e ele começa falando sobre o próprio funeral. Pessoal, uma maravilhosa produção brasileira, mas eu adoro esse filme, tá, gente? Porque ele é bem esdrúxulo, mas ele é interessante, porque ele mantém muitas partes da história real mesmo, vale a pena, fica como uma sugestão aqui pra vocês também. E a gente vai começar dessa partezinha aqui, peraí. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por 2 motivos. O primeiro é que, como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna. Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, essa é uma diferença radical entre minha história e a Bíblia. A natureza parece estar chorando a perda de um dos mais belos
Caracteres que honram a humanidade. Eu tinha 64 anos, bem vividos. Era solteiro e tinha dinheiro. Ao bom amigo que vocês podem ver fazendo discurso, deixei uma bela quantia. Não me arrependo. Tudo isso é o sublime louvor ao nosso ilustre finado. Vejam só essa trecho, tá, pessoal? Ele tá lá no velório, né, no enterro, e ele é muito irônico nessa parte, que ele fala, ó, tá descrevendo, né? Era solteira, possuía 300 contos de réis e fui acompanhada ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, ou seja, tá sendo irônico, só tinham 11 pessoas lá. E aí ele fala que chovia, né, cresce aí uma chuvinha miúda, triste, até que alguém resolveu proferir alguma coisa à beira da cova dele. E ele fala, o discurso, que é esse discurso que a gente acabou de ver aí no vídeo, vós que conhecestes meus senhores, aí começa a falar muito bem, bem aquela coisa, depois que morre, né, o cara virou um santo. E aí a hora que ele termina o discurso, ó, o amigo, né, é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Vejam o que o Brás Cubas vai nos falar. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Ou seja, o cara só tava fazendo aquele discurso todo porque ele acabou de ganhar uma herança, né? Uma parte do dinheiro dele, senão nem isso ele teria. Seguindo a nossa análise, pessoal, vale dizer que a gente vai perceber que os capítulos são bem curtos, até porque eles eram, como eu disse, publicados no rodapé do jornal. Ele era um texto folhetinesco, né? Um romance folhetinesco. Vale dizer, obviamente, que não tem um enredo nem um tempo cronológico, afinal de contas ele já começa com a morte. Mas nessas digressões que acontece, a gente enxerga também esse diálogo com o leitor, como eu disse para vocês. Separei aqui 2 trechinhos, vejam esse, ó. Que me consta, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas por menos curioso que seja, sempre digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20, 30 minutos. Tá vendo aí? A gente quer pular ou a gente quer ler? É claro que a gente quer ler, mas a gente percebe que ele está claramente conversando com o leitor. Olha esse trecho, ó. Há aí, entre 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior e começa a tremer pela sorte de Eugênia. E talvez sim, talvez lá no fundo de si mesma me chame de cínico. Tá vendo? Ele conversando, olha, talvez você que esteja me lendo aí, né? Um de vocês pode pensar que eu sou uma pessoa cínica. Mas percebem, isso é muito claro na produção e muito original. Separei aqui para vocês uma ordem importante das mulheres que aparecem na vida do Brás Cubas. Essa primeira é a Marcela, parafraseando aí, ó, parafraseando não, né, usando como citação mesmo o trecho. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. A gente consegue deduzir, ele não fala isso nenhuma vez, mas a gente consegue deduzir que a Marcela é uma prostituta, né? Que o amou durante o tempo que ela, de certa maneira, recebia por isso. Deixa eu ver se tem algum trecho aqui que vai aparecer a Marcela. Mostra ele criança, e de fato ele era uma criança bem terrível. Depois eu até volto nesse trecho que é interessante. Acho que essa aqui é a Marcela. Vejam só, Marcela, um trechinho só, tá? Tá vendo? Ganhou um presente. Ele jovem. Marcela? Não, por favor. Não faça isso. Marcela. Só que o que acontece? A família do Brás Cubas percebe que ele tá apaixonado aí por uma prostituta e acaba mandando estudar em outra cidade para que ele pudesse se distanciar da Marcela. E aí ele viaja e fica distante da família, mas a mãe adoece. E por conta disso ele volta e é justamente nesse momento que ele encontra a segunda mulher da vida dele aí, que é a Eugênia. A Eugênia é uma personagem interessantíssima. Ela é uma personagem coxa, ou seja, ela é manca. E é interessante perceber isso porque o Brás Cubas não vai
esconder nem idealizar as personagens como a gente enxergava no romantismo. Elas são como elas são. Ele se apaixonou primeiro por uma prostituta, depois por uma mulher que é manca, terceira vai ser a Virgília, que nós já vamos conhecer, mas ele descreve as coisas com esse realismo, né, com essa fotografia a partir aí das palavras. Veja um trechinho sobre Eugênia. O pior é que era coxa. Os olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Porque coxa se bonita, tá vendo? Ele não vai passar pano pra nenhuma realidade. Aquele trechinho que eu mostrei aqui do vídeo pra vocês, deixa eu até aproveitar que eu disse, já eu comento, é interessante, porque ele tá contando as peripécias de quando ele era jovem. E uma das cenas é quando ele tá nesse jantar, aqui, né, contando, e ninguém presta atenção nele, até que ele sai desse jantar e percebe que tem um casal se pegando atrás da moita. E aí ele volta e conta que esse casal tá se pegando, e aí todo mundo começa a dar atenção pra ele. Então antes ele nem era ouvido, mas quando teve um bafão aí, todo mundo se preocupou com a opinião, né, com a voz de uma criança. Olha esse trecho. Eles vão sair, né, só um pouquinho pelo tempo. Anjo. Deixa-me. Internet. Aí. Vejam quem vai flagrar tudo. O Brás Cubas criança. E aí ele vai fazer essa fofoca lá. Doutor Vilaça beijou a Dona Eusébia. Doutor Vilaça beijou a Dona Eusébia. E aí Que eu vi foi dela, lá no pátio. Percebe? Bom, por que eu falei isso justamente no momento em que eu tava falando da Eugênia? Porque a Eugênia, ela aparece num capítulo chamado A Flor da Moita. Porque a Eugênia é a filha dessa Eusébia, que acabou de se pegar aí atrás da moita, né? Então é como se ela fosse o fruto aí daquela relação. Enfim, o Brás Cubas vai trocar a Eugênia por uma mulher de mais status, que é a Virgília. O Brás Cubas troca então a Eugênia pela Virgília, que é uma mulher de mais status. Mas vejam que mesmo quando ela tendo mais status, esse trecho é muito tipicamente realista, ele vai descrever a Virgília como ela é. Olha só, não digo que ele começa a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinha. Era bonita, fresca. Ou seja, tá vendo? Tô sendo muito realista. Bom, isso não é um romance que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Não, a Virgília era bonita, mas é isso, sim? Só que a Virgília vai trocar o Brás Cubas pelo Lobo Neves, que também é um cara com mais status do que o Brás Cubas. Ele vai ter uma vida política, né, o Lobo Neves. E aí, assim como o Brás Cubas trocou a Eugênia pela Virgília, a Virgília vai trocar o Brás Cubas pelo novo Lobo Neves. Mas ainda assim eles continuam tendo um caso. E aí aparece outra personagem importante, que é a Dona Plácida. Gente, eu já vi tantas questões da Dona Plácida. A Dona Plácida é uma mulher que ajuda aí a Virgília nesses encontros, então ela fica vigiando a casa. E no começo ela acha aquilo um asco. Só que ela começa, ganha um brinco de pérola, ganha um colar, ganha um presente do Brás Cubas. E essa empregada, né, essa dama aí de companhia, essa senhora, né, que cuida aí do encontro dos dois, acaba achando tudo maravilhoso. Ai, que romântico, que bonito, tá vendo? Ou seja, aquilo que se transformou em asco, que era asco, se transformou em romance, comprado aí por alguns brincos de pérola, presentes e regalias, sim? Muito bem, essa parte da Virgília vale a pena também discorrer um pouco mais, porque tem uma cena interessante em que o Lobo Neves, que é um cara super supersticioso e é político, recebe uma carta de transferência. Só que essa carta tem lá o número 13. E daí ele fala, não, 13 é o meu número do azar, esse número eu não posso me mudar, que traz má sorte. Só que todo mundo sabe que se ele se mudasse era bom, porque aí a Virgília e o Brás Cubas pararia de ter esse caso. Ele não se muda, só que passa um tempo e ele recebe uma outra carta. Só que aí, ao invés do número ser 13, é 31, assim, um número invertido, né? Não tenho certeza que é 13, mas isso é menos importante, mas existe essa troca do número, essa inversão. Aí ele fala, agora sim, agora eu posso ir. E aí a Virgília e o Brás Cubas se distanciam.
A Nhaloló é bem menos importante na vida dele do que as outras mulheres, porque ela já vai aparecer quando ele já tá mais no final, né? Ó, o epitáfio diz tudo. Então ele já tá no final da vida dele, não tem mais, não produziu nada de importante, e aí ele tá com um caso meio armado com essa Nhaloló. Digo isso porque vale a pena a gente voltar nesse meio termo dele aí, em que ele tá insatisfeito. Ele não se casou, ele não teve uma paixão, ele não teve filhos, e aí ele pensa, eu não vou deixar nenhum legado pro mundo. E aí ele reencontra o Quincas, outro personagem sensacional. O Quincas é um amigo de infância aí do Brás Cubas, e ele é um filósofo. Ele vai desenvolver essa ideia do humanitismo, e vejam como isso é uma crítica ao próprio movimento, né? Todas essas correntes filosóficas do darwinismo social, positivismo, determinismo, enfim. O Quincas defende a ideia de que a gente só sente paz, a gente só sente alívio quando a gente sofreu uma dor. Então, as botas caducas, apertadas, só vão te dar prazer quando você tira, né? Isso é a nova filosofia, isso é o humanitismo. Essa ideia vai ser muito mais desenvolvida numa obra que eu sei que vocês já conversaram com o professor Guilherme, muito legal, inclusive, tirei algumas dúvidas com o pessoal também no plantão. Mas ótimo que vocês já trocaram essa ideia com ele, porque a gente consegue acelerar e passar sobre essa história na semana que vem. Mas vocês devem ter escutado aquela famosa frase do Quincas, né? Ao vencedor as batatas, que não é aí o desdobramento na figura do Rubião desse humanitismo. Isso tudo vai ser numa outra obra, que é Quincas Borba. Aqui, essa palavra humanitismo já nasce. E por que ela é importante? Porque o Quincas é um personagem que, assim, quando ele tá sem grana, ele perdeu tudo que ele tinha e ele mergulhou nessa filosofia, as pessoas começaram a achar o Quincas um cara muito louco. Mas quando ele recebe uma herança e se transforma num cara com muito dinheiro, aí as pessoas começaram, nossa, como ele é inteligente, meu Deus, que mentalidade, que gênio, né? Que filosofia é essa? Então a gente percebe mais uma vez essa crítica. Pra vocês terem uma noção, o Quincas estava tão quebrado na época que ele até roubou o relógio do Brás Cubas, né? E aí tem essas inversões. Mas enfim, o Brás Cubas se vê numa situação em que ele não tem uma filosofia igual o Quincas, ele não se casou como a irmã, ele não tem uma vida como as outras pessoas, não teve filho, e aí ele entra em crise. Meu Deus, eu não vou deixar nada para a humanidade, eu não vou deixar nenhum legado. E aí ele inverna em uma ideia que é o emplasto Brás Cubas. Vamos conhecer um pouquinho dessa ideia. Vejam só então ele em crise. Entre a morte do Quincas e a minha, o principal acontecimento foi a invenção do emplasto Brás Cubas. Olha isso. Era uma ideia fixa. Eu ia inventar um remédio destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Essas 3 palavras, emplasto, Brás Cubas, iriam me tornar eterno. Desde 1869, o emplasto estaria a serviço da saúde dos homens e da felicidade das nações. Então não é por esse Emplasto motivo. Brás Cubas. Desde 1869, o emplasto Brás Cubas Ele quer está a chegar serviço da saúde dos homens e da... e conseguir ver o nome dele perpetuado aí por gerações e gerações. Então esse que seria um remédio hipocondríaco, né? Era contra a melancolia, como ele define, não tem essa função de ajudar as pessoas, não. E sim manter o nome dele, deixar um legado. felicidade das nações. Meu santo remédio atravessaria o tempo, sobrevivendo às guerras e aos modismos. Os grandes inventos mudariam o mundo, mas o emplasto continuaria o mesmo durante mais de um século. Este santo remédio atravessou o tempo, sobrevivendo às mais sangrentas guerras e aos mais diversos modismos. Contra azia ou melancolia, use Brás Cubas, o milagre nosso de cada dia. Percebem? Ele entra nessa Seja velho, crise. Então, tu me darias o primeiro lugar entre os mortais, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína inspiração dos céus. Então, já que ele tá numa fase sem ter nada, ele entra nessa crise, né?
existencial e a tentativa de deixar aí um legado na figura do emplasto. O emplasto aconteceu? Não, nunca saiu nem do papel, né? Aliás, ele fala que até por conta do emplasto que ele vai tomar uma brisa para ter ideias e essa brisa que vai fazê-lo adoecer e chegar até a morte. Sei que eu já passei um pouquinho aí do tempo, gente, mas é a inspiração da Semana dos Dias dos Namorados, viu? Quero terminar com vocês com isso que não é tão inspirador, mas é muito machadiano, é muito realista, que é o último capítulo do livro. Bom, o emplasto não deu certo, o Quincas morreu, ele não se casou, e aí ele pensa, termina o livro. Bom, qual foi então de fato a minha necessidade nessa existência? O que eu fiz? Sabe aquela sensação que a gente tem, meu Deus, o que eu vou ser pro mundo? Ai, meu Deus, o que eu vou deixar? E se eu morrer? Vocês são muito jovens ainda para começar a pensar a respeito disso, mas é uma crise que eu acredito que todos nós teremos em algum momento. E aí ele termina com esse capítulo que se intitula aí das negativas. Vejam o tanto que é bom. Esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube minha boa aventura de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, ele nunca teve que trabalhar muito, porque era um cara que tinha grana da família, né? Mas não padeci da morte de Dona Plácida, nem da semidecência do Quincas Borba. Somadas uma coisa às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, consequentemente, sai quite com a vida. Tá vendo? Vocês podem pensar, não teve nem coisa mais, nem coisa menos. Ele saiu quite. Imaginará mal. Ou seja, vocês estão errados. Porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo. Ou seja, ele deixou alguma coisa boa. O que ele fez a mais nesse peso aí, né? Por que ele não ficou quite com a vida? Por que ele tem um saldo? Que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Olha o saldo dele. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Muito bem, a única coisa que ele fez de bom, o que dá a ele esse saldo, é que não deixou filho, ele não deixou nenhum miserável para sofrer o legado dessa nossa miséria, né? Nenhuma criatura vai ter o mesmo sofrimento que o dele. Pessoal, digamos que é bem realista, nada cheio de coraçõezinhos romantinescos, né? Mas faz muito parte de um contexto que a gente conhece, que é o realismo. Semana que vem a gente continua falando de Machado de Assis, um autor fodástico em outras obras, como Dom Casmurro e Quincas Borba. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Até daqui a pouco, para quem precisar do plantão. Beijos e boa semana, pessoal!